Boa noite, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Vânia, vim mais uma vez fazer o Evangelho no Lar virtual, conforme já agendado, prometido, com os estudos que nós fazemos a cada quinzena de uma forma virtual e tratando sempre de assuntos que são relevantes, que são importantes para o nosso não só desenvolvimento espiritual, mas também para o nosso desenvolvimento nas relações pessoais, sociais, né? Porque afinal de contas nós vivemos numa sociedade e temos essa necessidade de aprender a nos relacionar um pouco melhor. E o Espiritismo, através de tudo aquilo que nós temos estudado, traz para nós sempre conceitos bastante úteis para despertamento da alma e para uma reflexão sobre a atitude. Não é diferente hoje, que nós falaremos sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho, certo? Que trata sobre bem-aventurados os que são misericordiosos. O capítulo 10, ele vai falar sobre perdão, sobre reconciliação, sobre indulgência, enfim, vai avaliar por que julgamos tanto, e dentro de todos esses itens que nós podemos estudar e que eu recomendo muito mesmo que vocês busquem ler, busquem estudar. Eu sempre deixo os links antes de vocês estarem aqui comigo para os estudos. Eu deixo o link, dá uma olhada, dá uma lida, sabe, para já ir amadurecendo os temas. E dentro de tudo isso que nós podemos estudar neste capítulo 10, nós falaremos dos itens 19 a 21. Esses itens aqui que eu escolhi falar hoje, eles resumi como sendo é possível repreender os outros, é permitido repreender os outros? E são 3 perguntas que são feitas aos espíritos e nós vamos ler as perguntas e vamos refletir sobre as respostas. Mas antes, nós temos o nosso compromisso com a espiritualidade maior, que sempre vem para se reunir conosco, cumprindo o prometido por Jesus, de que onde dois ou mais se reunissem em seu nome, ele estaria presente. E os bons espíritos vêm em nome do Mestre amado, em nome do Pai maior, para nos orientar, nos inspirar, enquanto também higienizam o nosso ambiente onde estamos, protegem dos mal intencionados, de forma que nós possamos ter, pelo menos espera-se, na medida do possível, tranquilidade para os nossos estudos. Então, vamos fazer a nossa prece, pedindo ao Pai Maior, a Jesus e aos bons espíritos que estejam conosco, pedindo luz, compreensão, entendimento, pedindo incentivo, inspiração, intuição, não só para o aprendizado em si da teoria, mas sobretudo para o treino, o exercício e a prática. Que Deus permita que nesse instante sintamos os nossos mentores, seja através de um carinho físico para aqueles que têm a capacidade mediúnica suficientemente desenvolvida, seja pelo perfume no ar que alguns são capazes de perceber, seja pela certeza, pela convicção da presença de mais alguém no ambiente conosco. Porque essas presenças amorosas, carinhosas que vêm estar conosco, nos envolvem sempre. E quando nós permitimos, quando nós sintonizamos, quando nós conseguimos construir a ponte da afinidade de forma suficiente, nós os percebemos. E assim, certos de que estamos bem acompanhados, bem assessorados, com a graça de Deus e de Jesus, nós iniciamos os nossos estudos desta noite, pedindo paz desde já para todos os lares que estão com pessoas ouvindo, participando, necessitados, e que sejam pessoas que nos preocupem o coração. Então, sendo assim, agradecemos a Deus e vamos ao estudo. Então, mais uma vez, boa noite a quem chegou depois que eu comecei, só fiz uma introdução e a prece, e vou agora para a nossa leitura, tá ok?
Relembrando que estamos falando do capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, itens 19 a 21. A questão colocada no item 19. Ninguém, sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Pergunta, vou repetir com as minhas palavras. Já que não somos perfeitos, ninguém é perfeito, não temos o direito de repreender ninguém? A resposta é que não é bem isso que devemos entender. Seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis. E ainda, a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve-se dirigi-la a si e perguntar se não a terá merecido. Voltarei a essa questão com apenas um comentário rápido. Percebam que o livro do Evangelho, toda a codificação, foi feita no final do século XIX. Naquela época, tanto quanto hoje, as pessoas muitas vezes tinham o prazer do julgamento, da crítica, da repreensão pelo prazer de denegrir. Vamos à questão 20. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? Vou repetir a questão com as minhas palavras. Será que é repreensível que nós observemos as imperfeições, os defeitos dos outros, mas não divulguemos? De qualquer forma, a nossa observação não tornará ele melhor, não ajudará em nada. Mas será que é repreensível que a gente observe? Vamos ver a resposta. Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver o mal por toda parte, e se não, o bem, só o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar esta observação em detrimento, em prejuízo do próximo, depreciando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não fazê-lo, senão para nisso se comprazer, com um sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em falta. Ocorre de outro modo quando, lançado um véu sobre o mal para o público, já que é desnecessário divulgar, e se a pessoa se limita a observá-lo para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para estudá-lo e evitar o que censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? E a terceira e última questão que nós conversaremos hoje é a seguinte: há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Não preciso nem traduzir essa questão, né? Explicar ou torná-la mais compreensível. Essa questão é muito delicada e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Mas, se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria
ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Essas 3 questões, todas foram questões feitas por Allan Kardec, respondidas pelo Espírito São Luís em 1860. Vocês podem perceber que são questões atualíssimas com respostas não menos atuais. Nós estamos falando como se alguém tivesse escrito e respondido, perguntado e respondido hoje. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Pois eu entendo desta forma e é por isso que faço sempre questão de trabalhar este tema. Vejamos lá a questão da primeira, pergunta que fizemos, que é a 19. Ninguém sendo perfeito, será que não tenho direito, já que não sou perfeita, não posso repreender ninguém? Essa que é a questão basicamente falando. O que ele nos alerta? Primeiro, a questão da moderação. Moderar é o quê? Ter um controle, administrar a situação para que não seja uma coisa tempestuosa, um tumulto, não se faça o caos por causa de uma repreensão. Tem que ir com amor, tem que trabalhar com carinho, tem que cuidar para não ferir, na medida do possível, não ferirmos ninguém. Então, a questão da moderação. A segunda questão é o objetivo. Qual é o fim? Qual é a razão da repreensão? Educar? Por exemplo, se nós fôssemos dizer, eu sou uma mãe imperfeita, portanto, meu filho erra, eu não posso corrigi-lo porque eu sei que não sou perfeita o suficiente para corrigir, para educar, para ensinar como é que faz. Não é assim, é obrigação. Qual é o fim? O fim é educar, ajudar, contribuir, moldar, incentivar, estimular, fazer refletir. São muitas as palavras que nós podemos usar para traduzir qual é o fim da nossa repreensão. E daquilo que eu até comentei quando terminei de ler a questão, ele fala não é com o objetivo de denegrir. Gente, nós estamos falando aqui em redes sociais. Esse vídeo está sendo feito agora para um grupo no Facebook, depois ele vai para o YouTube. São redes sociais. Nas redes sociais, todos que circulam um pouquinho por elas sabem quantas pessoas gostam de denegrir, de acabar com a imagem, de diminuir o valor de outras pessoas. Quantas mentiras, quantos boatos, quantas mensagens, quantas ideias tidas de fulano ou de ciclano são usadas para manchar a reputação de alguém. As pessoas hoje, elas não só mancham as reputações, elas não só impõem a outrem aquilo que eles não fizeram ou que não se tem certeza que fizeram, e ainda riem, fazem piada. Nós muitas vezes rimos, não é verdade? Mas a gente precisa perceber que cada ação, cada atitude, cada comportamento nosso, ele tem repercussões espirituais para nós, para o próximo e para o meio onde nós vivemos. Então tem que tomar cuidado. A questão seguinte pergunta é sobre, relembrando, será que eu, observando alguém, a pessoa erra, a minha observação não vai redundar em nada de benefício para essa pessoa? Digamos assim, estou no ponto de ônibus, estou no banco, estou em algum lugar público, não conheço a pessoa a quem estou observando, não tenho como chegar nela e dizer, não faz isso, não é assim, orientar. Seria uma espécie de invasão, vamos dizer assim, do direito
Às vezes com carinho dá, né? Até pra gente fazer alguma coisa assim. Mas não, a observação é simplesmente observar, sem nenhum prejuízo, nenhum auxílio para a pessoa e nenhum prejudício, nada prejudicial, engasguei aqui, nada prejudicial diretamente, exceto a observação. Ele pergunta assim: se não for divulgado isso, eu posso, não posso? Como é que é o negócio aí? Como é que a espiritualidade entende? Pode. O Evangelho diz que pode. Sabe por quê? Porque só achar, imaginar que tudo é bom seria improdutivo. Como é que a gente progride? Progride dizendo: isto aqui não é bom o suficiente. Isto aqui está errado. Isso daqui prejudica. Isso daqui é desconstrutivo. Então, para a gente progredir, tem que transformar. Quando nós observamos com o objetivo de entendimento, de compreensão, de análise, sem nenhuma vontade de julgar, sem julgar no sentido pejorativo, tá, gente? Porque a partir do momento que você está observando, você está julgando, e isso serve ou não serve para mim, isso está errado ou não está errado, isso é bom ou não tá bom. Então é um julgamento, mas eu estou falando um julgamento pejorativo, destruidor do meio que está acontecendo a coisa. Então, nós temos o direito, e nós temos mais do que o direito muitas vezes. Se a vida nos coloca perante uma situação em que podemos observar e ao observar aprender, não é muito melhor do que aprender com a dor e com o sofrimento? Não é muito melhor se a oportunidade surgiu nós analisando o comportamento de outra pessoa, possamos dizer: puxa, isso não serve para mim, não farei, controlarei o meu comportamento? Quantas situações, eu não darei exemplo nenhum aqui, mas quantas situações vocês poderiam pensar agora e dizer: puxa vida, é verdade, eu observei o comportamento de tal pessoa em tal momento e eu aprendi, eu percebi que às vezes eu fazia até parecido. Às vezes eu não fazia exatamente aquilo, mas eu poderia acabar realizando aquilo, mas eu nunca tinha percebido que aquilo acontecia. Então, a observação ela tem que ser útil. Tem que ser útil. E como a questão anterior também falou, eu não recordo agora se eu acabei repetindo isso, ele diz: as censuras que nós fazemos aos outros, as repreensões que fazemos aos outros, e nesta questão, a observação que fazemos aos outros da sua conduta, do seu comportamento, da sua forma de agir, tem que ser focada também em nós, porque ninguém muda ninguém. Vocês estão aqui comigo nessa noite, têm estado a cada 15 dias, depois eu disponibilizo o vídeo, às vezes assiste de novo, outras pessoas assistem, mas todos vocês, assim como aconteceu comigo, podemos mudar, mas não fui eu que mudei vocês. Aliás, não foi nem o Espiritismo que mudou vocês, nem a mim. O Espiritismo vem como fundamento moral, filosófico, nos dando capacidade de refletir, mas quem muda sou eu, quem muda são vocês, com a decisão de fazer diferente, com a decisão de progredir, com a decisão de caminhar numa direção que seja mais saudável, certo? E a terceira questão há casos em que seja útil revelar. Veja só, essa é a minha questão, dentre as três, a minha questão preferida. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas certas. Nós estamos em aprendizado, somos imperfeitos, mas a gente quer fazer tudo certinho. Daí a gente pensa: puxa vida, tem alguém fazendo determinada coisa, sua conduta está errada, sua conduta está em desarmonia com o que é bom, o que é correto, o que é justo, o que é nobre. Será que vale a pena? Será que eu devo? Será que é correto divulgar? E essa questão, ela diz: se as imperfeições daquela pessoa só prejudicam a ela, vamos usar, não é isso que está dizendo, mas eu estou dizendo, vamos usar a questão anterior.
Usa para você melhorar. Se avalia, aprende com aquilo, não faz desse jeito. Porém, se a conduta daquela pessoa faz mal a outras pessoas, pesa na balança, na consciência, a quem eu devo proteger? Qual é a atitude correta? Qual é a conduta que eu devo ter perante este ato? Gente, outro dia até fiz esse evangelho no lar, foi até essa a razão que eu escolhi ele para hoje. Faço evangelho virtual, viu? Não é só com vocês que eu faço evangelho virtual, eu tenho o hábito de fazer evangelho na minha casa e as minhas irmãs residem em outros lugares e passamos a fazer o evangelho no lar aqui em casa, então a gente faz pelo Skype. Acho até que eu já comentei isso com vocês em algum outro momento. E quando abrimos esse evangelho, tem crianças, tem adolescentes, e eu dei o exemplo, na analogia da realidade deles, assim, pensando na realidade deles, das drogas. Então, tem um colega que usa drogas. Ele vai para a escola e os amiguinhos sabem que ele usa drogas. Tem objetivo chegar lá e dedurar para a escola, para a polícia, para a família, etc. Se você não tem condições de fazer isso, se não vai conseguir ter a caridade, intenção, objetivo, fim, tudo aquilo que já falamos nas outras questões, para resolver isso, para ajudar nessa situação, então você não tem muito o que fazer. O mal da pessoa que está usando drogas só faz mal a ela no primeiro momento. Agora, digamos que essa mesma pessoa que tem o usuário de drogas começa a vender drogas, começa a oferecer drogas. Oferece para um, oferece para outro. Aí você começa a observar que essa conduta está atraindo pessoas para a aquisição das drogas. É ou não é uma obrigação entregar, vamos dizer assim, dedurar, digamos assim, aquela pessoa que passou de um mero usuário, que já fazia mal para si, mas passou a ser um fornecedor, um facilitador de consumo, um traficante. É claro que a gente tem que, sem dúvida alguma, tomar uma atitude. Gente, eu dei um exemplo que eu sei que vai encher a cabeça de vocês de minhoca. Por quê? Porque às vezes a gente pensa, mas e se eu denunciar e a polícia e ele vai me ameaçar? Nós não estamos falando sobre esses aspectos. Eu dei um exemplo de ordem prática, material, para refletir e entender a questão. Porque a partir do momento que a gente entende, nós podemos, em outras oportunidades, em outras experiências, tomar decisões. Mas o que a gente precisa entender? Pesa na balança. Só faz mal para esse aqui? Então, se você não tem uma forma de ajudar, de fazer o seu ato de caridade, contribuindo com a transformação dele, às vezes é um desconhecido, às vezes é uma pessoa que não te dá liberdade, às vezes é um desafeto, às vezes alguém que não escuta você por qualquer razão, você deixa acontecer. Quando surgir uma oportunidade, você ajuda. Observa se não te serve o problema dele para você modificar. Faz com que as coisas que você está observando jamais sejam parte da sua conduta, do seu comportamento. Agora, se o comportamento deste aqui pega e prejudica um monte de gente do outro lado, é claro que a gente precisa ter amor, caridade e coragem suficiente para agir. Eu tenho para mim, pessoalmente, que nós deixamos o mundo estar nesse estado difícil, moralmente, talvez não tenha sido o mais duro, mas é o mais imperfeito, porque temos muita inteligência e ainda estamos muito subjugados à nossa covardia, ao nosso comodismo, à nossa facilidade, queremos viver com facilidades, então a gente deixou o mundo ficar muito difícil. Mas se nós tivéssemos, a partir de hoje, se todos nós que estamos aqui só fizéssemos essas 3 condutas, o mundo já seria muito melhor para nós e à nossa volta. Percebem? Pensem se eu estou exagerando. Percebam se eu estou falando uma loucura qualquer. O objetivo do Evangelho no Lar
é pensar, refletir e concluir. Como eu não consigo ouvi-los, eu leio aqui algumas coisinhas, mas para não interromper a gravação eu acabo deixando, mas depois eu respondo. Mas num bate-papo em família, como talvez vocês estejam aí agora, dá para vocês trocarem ideias. E aí, não é melhor? Eu posso repreender com o fito de educar, eu posso observar com o objetivo de aprender, e eu posso denunciar se isso for o mal menor. Percebe? Então é isso que eu tinha para falar isso para vocês hoje. Eu espero sinceramente, honestamente, que reflitam bastante e convido esse capítulo do Evangelho, o capítulo 10, não é muito longo, mas como ele fala de perdão, reconciliação, de indulgência, de julgamento, ele seria muito importante de vocês estudarem, de vocês lerem, tá ok? Fico à disposição como sempre. Vamos fazer as nossas vibrações ao nosso encerramento, agradecendo a Deus profundamente pela oportunidade bendita de estar aqui reunidos em seu nome, com a vida do corpo físico, com a saúde que temos, sob um teto que nos protege, com outras pessoas encarnadas e espíritos, amores das nossas vidas, hoje desencarnados, nos dando compreensão, apoio, suporte, afeto, intuição. Com todas as nossas graças da vida, tudo que é de bom, que às vezes a gente acha que é tão pouco, mas gratos, profundamente gratos, nós dizemos obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado, amigos da espiritualidade, obrigado a vocês que estão aqui comigo. Que nós possamos, nesta sintonia de vontade de desenvolver, de evoluir, de aprender, de estudar, possamos crescer sempre um pouco mais. Que ao término deste nosso evangelho, possamos nos sentir um pouco mais fortes, um pouco mais encorajados, um pouco mais preparados, mantendo sempre a postura humilde e o estudo constante. E desse modo, Senhor, sabendo o quanto recebemos nessa noite, nós vamos pedir, não só por nós, mas nós vamos pedir pela paz entre todos os homens, pelos espíritos sofredores, quantos sofredores, pelos doentes do corpo e da alma, pelos nossos irmãozinhos suicidas, viciados, depressivos, pelos espíritos com missões definidas que estão encontrando um mundo com tantas dificuldades na parte material e na parte de relacionamento, moral, espiritual. Pelos nossos irmãos médiuns, não só pelos médiuns como aqueles amigos que conhecemos, como o nosso querido Márcio, mas pelos médiuns como eu e vocês, que não vemos, que não ouvimos, mas sentimos, percebemos e somos intuídos para que façamos um bom uso desta capacidade. Pelos moribundos, os irmãozinhos que estão em processo de desencarne, recém-desencarnados, e pelos seus familiares, para que eles possam libertá-los, para que eles possam compreender que a morte é uma grande viagem. Pelas delegacias penitenciárias, orfanatos, asilos e hospitais, por todos os seus trabalhadores, por todos os seus assistidos, por todas as casas que propagam o Evangelho de Jesus, mesmo que não sejam casas cristãs, porque Jesus está com a sua mensagem em todos os lugares do nosso planeta. Pelos nossos governantes do Brasil, de todos os países do mundo, para que eles tenham discernimento, para que as consciências deles sejam despertas, para que eles lembrem da responsabilidade assumida pela natureza toda, pelos nossos animaizinhos, pelos lares da terra, pelos lares de cada um dos nossos familiares, dos nossos amigos e também dos nossos desafetos. Precisamos aprender a orar pelos nossos desafetos. Por eles que estejam encarnados ou desencarnados. Por aquele caso difícil que nós conhecemos, as pessoas da nossa lista de vibrações, as pessoas que nos pediram prece, as pessoas que nós percebemos que estão necessitadas. Pela nossa água, pela água que colocamos para o medicamento físico do nosso corpo. E finalmente pedimos a Deus permissão para vibrar por nós mesmos, para que sejamos cada dia melhores, através do esforço pessoal e da ajuda de tantos
tantos bons espíritos que estão do lado de lá e do lado de cada vida, nos incentivando a vencer. Desta vez, eu, vocês, todos nós, vamos vencer com a ajuda de Deus e com a ajuda de Jesus. Que assim seja. Muito obrigada, que Deus abençoe, que Jesus proteja. Não sei vocês, mas eu tô sentindo uma energia super gostosa aqui. E eu espero que a gente possa se reencontrar daqui a 15 dias no próximo Evangelho no Lar, se Deus quiser. Obrigada, gente. Boa noite para vocês.